Bom, nesse exemplo a gente vai poder ver aqui a questão da dilatação térmica, reparando alguns detalhes interessantes, né, que a gente precisa prestar atenção. Vamos a eles. Determine a dilatação térmica superficial ocorrida em uma chapa metálica de área igual a 2 centímetros quadrados. Olha que coisa boa, ele já nos deu a informação da área. Então, se ele dá a informação da área, a gente vai lá e copia essa informação, né? Tranquilo. Inicialmente a 100 graus Celsius, e como é a área inicial, né? Ele falou que é a área antes de esquentar, e até relacionou aqui, ó, inicialmente, né? A 100 graus Celsius é a área inicial, portanto é o A com bolinha. Também já nos deu a temperatura, 100 graus Celsius ali tranquilo. Você já nota que a temperatura inicial é 100 graus e é aquecida até 1100. Então, provavelmente, a temperatura final é 1100. Considerando que o coeficiente de dilatação térmica linear... Opa, estamos falando de dilatação superficial. E você lê no meio do enunciado que está falando o resultado de dilatação, de coeficiente de dilatação térmica linear. Esse cara é o alfa, gente, não é o beta que está aqui. Tem que prestar atenção nisso sempre, ó. Então o alfa tem esse valor. Mas a gente sabe que o beta é o dobro do valor do alfa, portanto é só multiplicar ali o 4 por 2 e manter os outros elementos desse valor. Agora é só substituir todo mundo lá e aí a gente vai ver que o cálculo é bastante simples, só precisa tomar alguns pequenos cuidados. Quais são? Lembra aquela história de duas casas decimais aqui, ó, na área? Significa que é uma medida experimental, que o último número, que os dois últimos números estão relacionados à precisão do aparelho, portanto, o resultado do delta A também vai ter que ter duas casas decimais. Vamos lá. 2 vezes o 8 dá para fazer, 1100 menos 100 também dá para a gente efetuar a conta rápido. 16 ali, 1000 lá. Aqui fica uma dica: toda vez que esse delta teta que a gente está calculando for um número com vários zeros, é muito mais prático você transformar isso em notação exponencial, um número vezes 10 elevado a alguém, né? No caso do 1000, eu já sei que é 10 vezes 10 vezes 10, é 10 ao cubo, né? Então fica mais prático, por quê? Porque depois eu vou poder multiplicar esses dois, e na multiplicação de potências basta a gente associar aqui os expoentes a uma base só, né? Então fica bem prático efetuar esse cálculo. Resolve esse processo aqui de menos 5 mais 3, vai dar menos 2, e aí cai naquela história de que se aqui tem uma potência com expoente negativo, você vai fazer essa vírgula sumida aqui e andar duas casas para a esquerda, vão virar mais duas casas decimais, né? Só que aí vai ficar 0,1600, e a gente sabe que não pode ter esses últimos dois zeros da conta, né? Então fica só 0,16, porque só pode ter duas casas decimais, como está aqui. Não faz parte do exercício, mas vamos supor que a gente precisasse, por algum outro motivo, calcular a área final, né? A ideia da área final, se você pensar no desenho, né, na imagem da chapa, imagina uma chapa qualquer, retangular, quadrada, sei lá, circular, ela tem uma área inicial, tá ali, e aí de repente você esquenta. Aí quando você esquenta, ela passa a ocupar um espaço maior, ela se dilata. Então toda essa parte azulzinha aqui, ó, clara, azul claro no caso, né, é exatamente essa variação de área que você descobriu aqui, a dilatação. Então a área final agora tem essa dimensão maior aqui, ó, tá? Ela tinha esse tamanho antes, aumentou tudo isso aqui interno e ficou com toda essa dimensão. É essa a ideia. Então você vai simplesmente construir a equação falando que a área final é a área inicial mais a variação da área. Põe ali o valor do 2, põe o valor do 0,16, somos 2, prontinho, resolvido o exercício. No próximo exemplo, a gente vai ver uma situação em que ele não dá a área inicialmente. Você vai ter que calcular. E aí surgem algumas outras questões, tá bom? A gente vê aí a continuação em breve.